A gente fala agora do relatório do COAF, que apontou movimentação de R$ 1.200.000 durante um ano na conta de Fabrício de Queiroz, ex-motorista do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro. A movimentação foi considerada suspeita e nossos repórteres descobriram que a maior parte dos depósitos coincide com as datas de pagamento na Assembleia Legislativa do Rio. Ontem, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o caso precisa ser investigado. Nem Fabrício de Queiroz nem sua família apareceram até agora para explicar a quantidade de depósitos e saques nas contas dele. Evelyn Melo de Queiroz, uma das filhas de Fabrício, continua contratada para trabalhar no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro, do PSL. Tentamos falar com Evelyn nos últimos 2 dias na Assembleia Legislativa do Rio, mas ela não foi localizada. A Evelyn está trabalhando? Ela não se encontra aqui. Mas ela não tem vindo? Não se encontra hoje. Só dei informação. Deixa eu dar informação para ele. E quando que eu posso falar com ela? Tá bom? Outra filha de Fabrício, Natália, e a mulher dele, Márcia, também trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro. O levantamento do COAF mostra que nas movimentações financeiras de Fabrício de Queiroz, há o nome de 9 pessoas que foram ou são funcionários da Assembleia Legislativa do Rio. A TV Globo fez um levantamento sobre os depósitos em dinheiro nas contas do ex-assessor. Eles seguem um padrão. Em quase todos os meses, a maior parte do dinheiro entrava na conta de Fabrício no mesmo dia ou poucos dias depois que os servidores da Assembleia recebiam o salário. Em março, abril, maio, junho, agosto e novembro de 2016, houve depósitos no mesmo dia do pagamento. Em dezembro, os depósitos foram feitos um dia depois do salário e no mesmo dia em que foi pago o 13º. Também analisamos as datas em que Fabrício sacou o dinheiro. Nos meses de março, abril, maio, junho e novembro, ele começa a tirar dinheiro da conta no mesmo dia em que são feitos os depósitos ou nos dias seguintes. Na maioria das vezes, o saque é de R$ 5.000, o limite diário por agência no banco dele. Quando queria mais do que isso, Fabrício ia a outras agências do mesmo banco. Em pelo menos 2 dias, ele foi a 3 agências e sacou, ao todo, R$ 15.000 num só dia. Fabrício José Carlos de Queiroz pediu exoneração do gabinete de Flávio Bolsonaro no dia 15 de outubro. No mês passado, Fabrício também deixou a Polícia Militar depois de 35 anos de trabalho. Em 2002, numa ação contra a PM, ele declarou que não tinha condições de pagar as custas do processo nem os honorários do advogado e pediu o benefício da gratuidade de justiça. O relatório do COAF levanta a possibilidade de que os saques e os depósitos tenham sido feitos para esconder a origem ou o destino final do dinheiro que passava todos os meses pela conta de Fabrício. A investigação está com o Ministério Público Estadual e corre em segredo. Ontem à noite, nossa produção foi a um condomínio na Taquara, zona oeste do Rio, e o porteiro confirmou que Fabrício mora ali com a família. Mas ele não é visto há mais de uma semana. Uma das filhas estava no prédio mais cedo. Ninguém atendeu o interfone. Na semana passada, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se irritou com as perguntas dos jornalistas sobre o relatório do COAF. E não tem a menor relevância a sua pergunta. R$1 milhão eu não recebi. Ontem, em Brasília, Onyx disse que o caso precisa ser investigado. O presidente Bolsonaro é um homem que sempre se pautou pela verdade, não teme a verdade. E a gente tem total tranquilidade nessa circunstância e qualquer outra. Que a longa vida pública dele é o atestado maior. Então, precisa investigar para tudo se esclarecer. A assessoria de Flávio Bolsonaro declarou que ele não é investigado, que está à disposição para prestar os esclarecimentos às autoridades e que Flávio Bolsonaro é o principal interessado em que tudo se esclareça o quanto antes. Eu quero pedir aos líderes que representam Bolsonaro nesta casa, e especialmente a Eduardo Bolsonaro, que seguramente poderá responder parte destas perguntas que eu estou colocando aqui na tribuna. A primeira pergunta é esta: por que 6 assessores da família de Bolsonaro depositam dinheiro
nesta conta de Fabrício Queiroz, que movimenta R$1.200.000 em um ano. Segunda pergunta, e algo que salta aos olhos de todos nós: será uma mera casualidade que um cheque de R$24.000 sai desta conta e é depositado na conta de Michele Bolsonaro, a primeira-dama, a esposa do presidente eleito? Quanto dinheiro terá passado pelas contas de Fabrício Queiroz nos anos anteriores a estes 12 meses que nós temos a informação passaram pela conta R$1.200.000? Quarta pergunta importante, que eu dirijo diretamente para Eduardo Bolsonaro. O presidente eleito Jair Bolsonaro tenta explicar de que teria emprestado dinheiro para Maurício Queiroz. Primeira questão estranha: alguém que movimenta R$1.200.000 em um ano precisaria de R$40.000 emprestado por Jair Bolsonaro? Bastante estranha esta teoria. Mas se Jair Bolsonaro de fato emprestou R$40.000 para Fabrício Queiroz, por que teria feito este empréstimo? Tem algum documento que demonstre este empréstimo? Isto está lançado no imposto de renda do presidente eleito, que teria emprestado esses R$40.000 para Fabrício Queiroz? Tudo muito estranho nesta questão do relatório do COAF. Tudo muito incoerente. Tudo leva a crer que da ponta deste iceberg muitas outras realidades aparecerão. Algo que chama atenção também é a sincronia da demissão ou exoneração a pedido desses assessores. Não só Fabrício Queiroz, o assessor multimilionário da família Bolsonaro, mas também a filha de Maurício Queiroz, de Fabrício Queiroz. A filha era assessora de Jair Bolsonaro e ele assessor de Flávio Bolsonaro. Eis que, exatamente no dia 15/10, estes dois servidores são exonerados dos cargos que ocuparam durante muitos anos como pessoas da mais absoluta confiança da família Bolsonaro. E vejam que esta exoneração acontece exatamente poucos dias depois do contato de Flávio Bolsonaro com o juiz Bretas, do Rio de Janeiro, quando já circulavam informações que ainda não estavam, obviamente, consolidadas, mas circulavam informações de que uma série de assessores e deputados estavam sendo investigados. Deputado Edmilson, na Assembleia do Rio de Janeiro, deputado Chico Alencar.